Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre contratação direta, tá? E obviamente, sempre quando a gente for falar de contratação direta, a gente vai falar de dispensa e inexigibilidade de licitação. Para quem não sabe, tá? A lei nova, ela modificou alguma coisinha, trouxe uma sutileza, digamos assim, né? Mas que a gente deve ficar atento a essa alteração legislativa que teve em relação à lei anterior. Não houve uma alteração significativa, tá? Mas sim, teve uma modificação. Porém, gente, antes de a gente começar a falar sobre a contratação direta, eu vou pedir para vocês aqui darem uma força no canal, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, compartilhem, cliquem no sininho, enfim, faça tudo o que vocês quiserem, por favor. Vamos dar uma moral aí pra gente. Então, vamos bater, quando a gente falar sobre a contratação direta, a gente vai ter que procurar esse instituto lá no artigo 72 até o artigo 75 da lei. O artigo 72 é um artigo que eu diria um artigo mais burocrático, ou seja, ele regulamenta como deve ser o processo administrativo para proceder com a contratação direta. Ele dá o rito que o servidor público deve observar. Então, é algo que, na verdade, será aplicável tão somente à administração pública e não ao particular, não aos licitantes, não ao contratado. Agora, pelo que eu vejo desse artigo 72, ele é um artigo auto-aplicável. Eu não vejo a necessidade de regulamentação. O que a lei já colocou ali, o que a lei já criou, ao meu ver, já é suficiente. Não é necessário ir além. Porém, pode ser que determinado órgão público ou determinada esfera de governo resolva editar um regulamento próprio, um decreto, algo nesse sentido, para esmiuçar como será o processo de contratação direta, sem problema nenhum. Mas, ao meu ver, não há qualquer problema em se aplicar diretamente a lei. Outra observação, o artigo 73, ele é um artigo assim de ressalva, de cuidado. A jurisprudência, tanto da Justiça quanto dos tribunais de contas, já entendiam nesse sentido, no sentido do artigo 73, que diz o seguinte: em caso de dolo, fraude ou erro grosseiro, tanto o contratado quanto o servidor público responsável pela dispensa de licitação de forma indevida serão responsabilizados pelos danos causados ao erário. E, além disso, também fora as demais sanções legais aplicáveis. Então, necessariamente, vão responder por qualquer dano que tenham causado. E, além disso, se houver crime, se for constatado alguma outra penalidade, também vão responder. Isso não é novidade. Isso já existia em jurisprudência, não em lei, mas é lógico, se alguém causasse um dano à administração, esse dano teria que ser reparado. E hoje já está escrito na lei. Agora, o que acontece? Propriamente dito, o artigo que traz os casos de dispensa e inexigibilidade são os artigos 74 e 75. O artigo 74, ele traz os casos de inexigibilidade de licitação. Isso não mudou com relação à lei passada. Quando ocorre a inexigibilidade de licitação? A inexigibilidade ela é caracterizada pela inviabilidade, pela impossibilidade de competição. Não há como competir naquele determinado caso. Então a lei fala, para esses casos, a contratação direta. Porque não há como competir. E a lei cita alguns exemplos. O rol
dos incisos que a lei traz, inciso 1, 2 e 3, e suas alíneas, é um rol meramente exemplificativo, como já era na lei anterior. Então, isso não houve uma alteração significativa. Permaneceu ainda aquela ideia do fornecedor exclusivo. Como o primeiro exemplo, existindo um fornecedor exclusivo, pode ser hipótese de inexigibilidade de contratação. Lógico que esse fornecedor exclusivo tem que ser em nível nacional. Porque se for em nível municipal ou estadual, você pode contratar dos outros. Então, essa inexigibilidade, ou melhor dizendo, esse fornecedor exclusivo tem que ser em nível nacional. O que mais? Deverá também, nesse caso, ser demonstrada a inviabilidade de competição. Isso tem que ser demonstrado e devidamente justificado no processo. E o licitante, no caso a empresa contratada, tem que apresentar um documento que comprove essa exclusividade. Seja um contrato, uma declaração de fabricante, enfim, qualquer documento que comprove essa condição. O inciso 2, ele continua ainda com aquela questão dos artistas de renome, né? Ou seja, havendo a contratação de um artista renomado, é caso de inexigibilidade. Por quê? Porque não tem competição. Cada artista tem a sua característica. Você não tem como abrir uma licitação no pregão para ver qual que é o artista que canta melhor, por exemplo. Então, é caso de inexigibilidade. Isso está igual à lei anterior. O inciso 3 também permaneceu da mesma forma. Ela coloca serviços predominantemente de natureza intelectual. Então, serviços de natureza intelectual que a lei anterior falava de natureza singular, hoje, melhor dizendo, continuam sendo contratados por inexigibilidade de licitação. A lei, nesse inciso, ela coloca várias alíneas exemplificando tipos de contratos de natureza singular. Mas, mais uma vez, essas hipóteses são apenas exemplos meramente ilustrativos. Esse rol ele é exemplificativo, não é um rol taxativo. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Ok? Outra questão. Agora, quando a gente estiver diante do caso de dispensa de licitação, o que é que caracteriza a dispensa de licitação? A possibilidade de competição, porém, por determinadas circunstâncias, essa competição não é viável naquele momento, ela não vale a pena. A lei ela cria uma possibilidade do agente público dispensar a licitação. O exemplo clássico são as licitações de pequeno valor. Eu não posso abrir um pregão para uma contratação de pequeno valor? Posso, sem problema nenhum. Agora, será que vai compensar? Está entendendo? Será que o custo que eu terei de mão de obra, de publicação e etc. vai compensar o benefício que eu vou ter? Então, nesses casos, apesar de ser possível a competição, a lei dispensa essa licitação. E agora, eu trouxe o rol do artigo 75, ele é imenso, são 16 incisos, e a gente obviamente não vai falar de todos eles aqui. Então eu trouxe 2 aqui que eu achei bastante interessantes para a gente. O primeiro é com relação, são os casos mais usuais, né, de contratação de pequeno valor, que da mesma forma que a lei anterior, já existia uma previsão no sentido que eu vou falar, mas que a lei anterior, que a lei atual, ela inseriu expressamente em seu texto. Que previsão é essa? Primeiro, quando se tratar de licitação por pequeno valor, a contratação, o valor, na verdade, vamos supor R$50 mil, ele não se refere a cada licitação,
Ou seja, eu tenho uma licitação de 50 mil hoje, então vou fazer por dispensa. Amanhã tem outra que está dentro desse valor, vou fazer por dispensa. Não, não é isso. Esse valor de 50 mil é durante um exercício. Então hoje eu fiz uma de 5, amanhã eu fiz uma de 10, amanhã eu fiz uma de 30 e assim sucessivamente. Tá? Eu nem somei aqui para saber se dava 50, só fui falando. O limite indicado pela lei é dentro de um exercício financeiro e não apenas um limite para cada licitação. Isso vocês têm que ficar bem atentos com relação a esse detalhe. Agora, uma outra observação que eu trago é com relação às contratações emergenciais. A lei hoje ela criou os parâmetros, que eu achei bastante interessante. O primeiro deles, qual que é? A emergência ela está distrita primeiro a 1 ano. Não pode ser uma emergência com prazo superior a 1 ano. O que mais? Você não vai poder prorrogar contratos emergenciais. Então, contrato emergencial com prazo até 1 ano, sem possibilidade de prorrogação. Ronaldo, mas e se a situação emergencial perdurar por mais de 1 ano? Você vai decretar a continuidade daquele estado emergencial, só que você vai ter que fazer um novo contrato. E detalhe, o contrato, a empresa contratada, o contratado anterior, não vai poder participar dessa nova. Não pode ser renovado o contrato. Então, a duração do contrato tem que ser de 1 ano, vedado prorrogação e também vedada a contratação da mesma empresa que já prestava o serviço. Tá certo? Pessoal, isso aqui era o que eu queria trazer para vocês sobre os casos de contratação direta. Esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção nessa nova lei. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo e até a nossa próxima. Eu já ia falar até a nossa próxima aula, né? Na verdade, até o nosso próximo vídeo.